Olá, meu nome é Isnaia e hoje eu quero te ajudar a encontrar a melhor tradução da Bíblia. Será que os textos receptos é o melhor? Existe alguma Bíblia que eu posso confiar? Quer saber qual é a melhor para você estudar em casa, para você aprender, para você debulhar aquilo ali? Fica comigo que agora eu vou te... Agora eu quero convidar vocês para dar uma olhadinha aí embaixo, dar uma olhada para ver se vocês já deram o seu like, já se inscreveram, já ativaram o sininho. Se esse texto estiver sendo importante para vocês, envia ele para mais pessoas. Cada vez que você dá um like neste vídeo ou em qualquer um outro, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e ele vai levar para um maior número de pessoas. Então, faça isso, preciso muito da sua ajuda para que muitas pessoas possam acessar esses vídeos. Veja só, o que a gente descobre então nessa pesquisa? Que os textos que eles são dos séculos mais próximos, que os copistas ali fizeram o primeiro manuscrito, o original, aquele que está mais próximo dos textos ali, mais próximo dos anos que foram escritos aquilo ali, eles têm menos erros, porque escreveram menos, copiaram menos. No século XVII, pesquisadores influenciados, eles começaram a procurar cópias e encontraram textos mais recentes que têm menos vícios por cópias. Então, no século XVII ao século XIX, acumularam muitas evidências de novos manuscritos que foram descobertos. Então, essas novas evidências, no final do século XVII, os pesquisadores tinham manuscritos do final do século IV. Como é que ficou isso aí? Aqui, no século XVIII, eles encontram, então, manuscritos do quarto século. No século XIX, eles encontram manuscritos do século III. E no século XX, eles encontram manuscritos do século II. Qual é a ideia em relação a esses séculos aqui? Quanto menor for o século, mais próximo dos escribas que escreveram os originais eles estão. Então, século I está ali exatamente no século I, onde Cristo viveu, onde Cristo estava naquele momento. Século II, então, é um século depois do de Cristo. E século III, assim sucessivamente. Qual é a ideia aqui? Que quanto mais próximo esses manuscritos estiverem, menos vícios eles irão ter, os vícios de escritas. Sobre tipos de tradução, deixei para vocês aqui uma colinha. Quais são os tipos de tradução aí que nós podemos entender? São o literal, a dinâmica e a ideológica. O qual é a ideia aqui? O tipo de tradução literal, ela reproduz exatamente palavra por palavra. E quando um tipo de tradução ela é dinâmica, ela tenta reproduzir somente a ideia e não utiliza palavra por palavra. Quando o tipo da tradução ela é de ideologia, então ela é neutra e ela pode ser tendenciosa. As versões aí, que eu vou deixar aqui para vocês verem, são feitas com os manuscritos do século II. Nós temos aí a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, a NTLH, Nova Linguagem, tradução de hoje, a NVI, Nova Versão Internacional, a 21, que é Almeida do século XXI, NBJ, a Nova Bíblia de Jerusalém, e MCG, que é a Mensagem. Alguma delas aqui eu já deixei escrito aqui para vocês, que no caso a mensagem, ela é dinâmica
E aqui a Nova Versão Internacional, ela é dinâmica. O que quer dizer? Que ela não vai estar exatamente com as mesmas palavras que uma NAA, por exemplo, vai estar. Então, essas aqui, elas são dinâmicas, elas vão estar com palavras mais fácil de entender e com um texto mais fácil também de entender. Mas você vai ver que ela vai pegar a ideia, ela não vai seguir exatamente a ideia de palavra por palavra. As versões feitas pelos manuscritos do século XII, aquelas que eu falei para vocês de Erasmo. Aí a gente tem essa RA, que é a Almeida Revista e Atualizada, essa que nós usamos na congregação. Tem a Almeida Revista e Corrigida, tem a Almeida Corrigida e tem a Almeida Corrigida Fiel. Quais as Bíblias que tenho para mim mostrar para vocês? Tenho essa aqui que nós usamos na igreja. Ela é a revisão, a edição revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Lembra que eu falei para vocês de onde saíram os textos de João Ferreira? De Erasmo. 6 cópias que ele encontra nos mosteiros. Então, temos essa aí. Eu tenho essa aqui. Ela é uma Bíblia com um sabor mais católico. Dá até dar uma olhadinha aqui. A tradução dela é a tradução de linguagem de hoje. Tá isso aí. Tem mais alguma coisa para mostrar para vocês? É exatamente isso. Essa aqui, ela tá nesse idioma português e ela é uma Bíblia que ela é unida exatamente àquele outro grupo de Bíblias que foi encontrado no século II. Então, essas aqui são do século II. Essa aqui é do século II. As cópias do século II, né? Tem esse interlinear aqui. Ele é uma junção. Ele está em hebraico. Então, ele vai ter aqui vários textos do Antigo Testamento. Vai estar no idioma original. E a partir desse idioma original, eu vou conseguir, então, ter uma tradução interlinear, letras por letras. Eu tenho essa aqui também. Olha aqui, ela é a RA. Essa Almeida aqui. Almeida Revista. Olha aqui, Almeida Revista e Atualizada. Tá no grupo também que eu disse para vocês sobre as Bíblias que é do século XII. Tenho essa aqui. Essa aqui eu gosto muito de indicar às pessoas para aquelas que não conseguem entender muito ao ler. Ela está em uma linguagem contemporânea, bem básica mesmo, só que ela é uma boa Bíblia. Essa Bíblia aqui, se você comprar ela, pode ser ela de estudo ou não, você vai conseguir ler e entender muito bem o texto. Lembrando, esse texto aqui, ele é dinâmico, ele não é literal, ou seja, ele está preocupado em reproduzir a ideia e não exatamente palavra por palavra. Tem uma outra aqui, tem um outro interlinear. Esse interlinear aqui está no grego, então ele vai puxar para mim os originais, as cópias originais escritas em grego, e ela vai me dar letra por letra e o significado. E eu tenho, por último, essa aqui. Eu uso muito ela. Gente, aqui é o meu nome, eu que coloquei. Não tem nada a ver. Ela é a Bíblia de Estudo NAA. Essa Bíblia aqui também, ela é na versão literal e feita nos manuscritos do 2º século.
Essa aqui é mais para estudo mesmo, para a pessoa que quiser aprofundar na Bíblia e quer entender um pouquinho sobre ela, ela vai estar te oferecendo todo um embasamento legal em tudo. São essas aqui as traduções, as Bíblias que eu passo para vocês. Essa aqui é um pequeno livro de Salmos. A gente chama ele de Terrilim. Você vê que até a capa dele é ao contrário da gente, eles lê de trás para frente, então aí vai estar é um interlinear e ele vai estar dando para mim letra por letra, significado por significado. É isso aqui que eu posso estar passando para vocês hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, até mais.